Lembro que nesta manhã informativa analisamos um dos pontos mais polémicos, o Fundo de Compensação de Trabalho. Queremos ouvir a sua opinião, já sabe que pode entrar em direto connosco através do 227156-200. Ficamos à espera então da sua opinião. Em estúdio está connosco o advogado Pedro Botelho Gomes. Muito bom dia, obrigada por estar connosco na manhã informativa. Este Fundo de Compensação está associado ao despedimento, vai pagar parte das indemnizações em caso de cessação do contrato de trabalho e estabelece que indemnizações correspondem a 20 dias por cada ano de trabalho em vez de 30 dias. É um fundo que compensa ou não quem é despedido? Porque é que temos tanto patrões como os sindicatos contra esta proposta do Governo? Olha, eu diria o seguinte, este Fundo de Compensação de Trabalho ontem surgiu-nos apresentado com um cariz diferente daquilo que tinha sido o acordo em concertação social em março. Nessa altura, tudo foi apresentado como sendo um fundo destinado a complementar o suporte de pagamento de indemnizações entre empresas e este fundo. Já sabíamos que iria ser reduzido o valor da indemnização por força de passar a ser 20 dias por cada ano de antiguidade em vez de 30, e esses 20 depois seriam suportados, pensava-se na altura, em 50% pelas empresas e 50% pelo fundo. E, portanto, a questão era como é que se vai alimentar e injetar dinheiro neste fundo, que depois vai ter que suportar as indemnizações. Ontem o que nos foi referido é um modelo já diferente disso. Nomeadamente quando se prevê, como ontem ficamos a saber, que esse fundo funcione quase como um plano de poupança-reforma, ou como um milheiro, ou o que lhe queira chamar, em que as empresas vão descontando um valor que também não sabemos qual é, terá um limite máximo de 1% que foi a proposta apresentada, esse valor, 1% da massa salarial, esse valor vai ficando ali retido e o trabalhador pode, nomeadamente, levá-lo com ele se abandonar a empresa. Nomeadamente, se abandonar a empresa porque quer. Mas isto é positivo ou não para o trabalhador da forma como foi apresentado desta vez? Eu acho que isto não pode ser visto. E acho que o problema das declarações e das reações que geram na opinião pública, e quando se fala nas questões laborais, nos direitos dos trabalhadores, nas indemnizações, isto mexe com muitas pessoas e com a vida das pessoas. São temas muito delicados. E, portanto, estamos a falar nesta questão do fundo e como é que vai funcionar o fundo, sem perceber o pacote global das medidas que vão ser negociadas em sede de concertação social. As reformas laborais, toda a gente sabe, vai haver mexidas na legislação laboral. E, portanto, é preciso perceber como é que se articula este fundo com as alterações legislativas que ocorrerão em breve. Mas em que medida é que este fundo está dependente ou não dessas medidas da nova legislação laboral que irão ser aprovadas? Ele pode não estar dependente. Nós temos é que perceber como é que ele se articula. Porque quando nos dizem, como ontem já havia declarações que, quanto a mim, são precipitadas, que está em causa o pagamento das indemnizações, se admitir, primeiro é preciso perceber que estamos a falar, e o Governo deixou isso bem claro, ninguém pôs isso em dúvida, que estamos a falar de um fundo para vigorar e de regras para vigorar a novos contratos. Ninguém que está hoje no mercado de trabalho vai ser abrangido por estas regras. Portanto, é para novos contratos. E o que nós temos, o exercício que é preciso fazer na concepção destes planos, é ter a noção de que estamos a projetar uma coisa no futuro, no tempo. Isto é para produzir efeitos. Temos que pensar que isto vai estar tudo a funcionar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Portanto, isto não é para aplicar a mim ou a si, que temos que estar preocupados com a nova regra da nossa indemnização, porque nós não somos abrangidos por isto. E quando nós pensamos em novos modelos, porque já se percebeu que os modelos estão em evolução e a precisar de evoluir mesmo, porque o modelo está esgotado e não há por onde garantir, é preciso perceber uma perspectiva pelo menos de um médio prazo, já não quisermos dizer de longo prazo, ao menos, pelo menos de médio prazo. De qualquer forma, é importante saber já se vai ser benéfico, tanto para os trabalhadores como para as empresas, que é o que está aqui em causa. 1%, se as empresas pagarem 1%, isto é sempre uma balança com dois pratos. Obviamente que se as empresas tiverem um encargo acrescido de 1% sobre a massa salarial, mas como também estamos todos à espera do que é que se vai decidir na redução da taxa social única, portanto aí pode haver um equilíbrio. A empresa passa a pagar mais 1% por causa do Fundo de Compensação de Trabalho, mas reduz na taxa social única. E se calhar os números ficam equilibrados e daí não vem desvantagem nenhuma para as empresas. Agora, é preciso também perceber se isto vai ser ou não totalmente assimilável, este valor do fundo,
com as ditas indemnizações. Porque, dizia-se ontem, e foi muito discutido em cima do calor dos acontecimentos da primeira reunião de concertação social, primeiro é preciso perceber e que fique claro, a reunião serviu para se anunciar que não se decidiu nada. Que se vai criar 3 grupos de trabalho, que vão pensar melhor nas coisas e mais à frente se verá em que é que isto fica. Portanto, ninguém pode reagir precipitadamente achando que já se decidiram coisas que põem em causa tudo e mais alguma. Portanto, é preciso conhecer todas as alterações para haver um equilíbrio e perceber até que ponto é que há uma eficácia. E qual é o novo esquema que está pensado? Qual é a nova formulação que se vai dar a este bolo completo do regime das indemnizações, das responsabilidades das indemnizações, deste fundo de compensação de trabalho que pode ter outro cariz que não exatamente apenas o de compensar despedimentos e indemnizações por despedimento. Porque eu não posso deixar... Quem está no mundo do direito e acompanha estas coisas, estes assuntos, esta questão de estão em causa o perigo das indemnizações. Pode vir aí um ataque às indemnizações. Mas porquê que estaria em causa as indemnizações com este fundo? Serve precisamente para acautelar os despedimentos. A pergunta a fazer, por exemplo, ao Sr. Carvalho da Silva, com as declarações que ouvimos ontem, não é? Porque é que se anuncia que está em causa um ataque às compensações ou às indemnizações? E eu só posso avaliar se há um ataque ou não, se o modelo que criarmos agora for muito diferente daquilo que existe. Se nós viermos a ter, imagina este cenário, porque não sabemos exatamente o que é que vai ser decidido. Já sabemos que as indemnizações vão reduzir-se para os tais 20 dias por cada ano. Vamos fazer as contas e vamos ver que no dito fundo o trabalhador tem uma quantia X depositada, amealhada para compensar o seu trabalho. E se feitas as contas daquilo a que vai ter direito pela cessação de contrato, a empresa cobrir o resto, até os tais 20 dias por cada ano, então onde é que está o ataque às indemnizações? Não está Mas no seu entender o que estará então por detrás dessa declaração de Carvalho da Silva? O que é que o leva a entender isso? Eu acho que isto é o alarmismo que mexer nestes temas gera sempre. Isto é um tema que é fácil de ser mediatizado. Porque ainda não está tudo clarificado. Porque não está tudo clarificado e porque é um tema que de facto mexe muito com as pessoas. São questões muito delicadas. E portanto criou-se um espírito, mal ou bem, não vou julgar, de direitos adquiridos, que vai-se mexer em questões onde estão envolvidos direitos adquiridos. Isto para mim não é bem assim. Direitos adquiridos são os direitos que a lei confere. E a lei confere hoje uns e amanhã pode conferir outros, que a lei muda, a lei não é estática. E no mundo do direito de trabalho, aliás, no mundo do direito em geral, mas no direito de trabalho, evolui muito ao retardador, se quiser. A realidade é mais rápida do que a evolução legislativa. E, portanto, nós temos aqui sempre um período em que a economia, o mercado do emprego em geral, vai à frente da legislação. O que existe atualmente. Exatamente. E isto está a acontecer em Portugal. E, portanto, custa-me um bocadinho ver estas primeiras reações impulsivas de que está em causa os direitos, quando ontem mesmo, em reportagens, por exemplo, de informação à hora do almoço, nós tínhamos 120 pessoas que chegaram a uma fábrica que tinha, por simplesmente, fechado. Não estava lá ninguém, estava só um papel colado na porta a dizer fechou. E, portanto, estas pessoas provavelmente não terão absolutamente nada garantido. E a própria reportagem nos mostrava o que é o espírito de quem se vê confrontado com isto. Porque as pessoas entrevistadas, então, o que é que aconteceu, agora chegou aqui, o seu emprego acabou, a fábrica fechou. A única coisa que as pessoas estavam a reivindicar que lhes fosse entregue rapidamente era a documentação necessária para requerer o subsídio de desemprego. Muito bem, já vamos ter a oportunidade de desenvolver este assunto mais à frente. Vamos chamar os nossos telespectadores a participar também no debate. Está connosco Francisco Gonçalves, tem 39 anos, é professor universitário e liga-nos de Aveiro. Bom dia. Sim, muito bom dia. Aproveito a deixa do vosso convidado para dizer que se a economia vai à frente da legislação, mais à frente ainda vai a comunicação e as expectativas das pessoas. Eu acho que o movimento e o burburinho em torno deste processo tem a ver com o estado de ansiedade em que as pessoas estão, em que o país está, fruto das circunstâncias difíceis, e todos nós esperamos por notícias e por notícias rapidamente e por soluções que infelizmente não são nem rápidas, nem óbvias, nem são milagrosas, nem nos vão resolver o problema de uma vez por todas. Dito isto, as declarações dos responsáveis, sobretudo Carvalho da Silva, mas já estamos habituados ao estilo, são de facto alarmistas. E nesta fase o alarmismo, eu diria, só convém a quem não quer mudar.
Gerar o alarme é a melhor forma de garantir que qualquer reforma, por mais bem intencionada que seja, não passa dos primeiros passos de negociação, de tal modo gerou antipatias. Por outro lado, também é normal este extremar de posições no início de um processo de negociação, e agora penso também na posição dos patrões, que reclamavam o facto de o trabalhador poder levar o dinheiro mesmo que saísse por outras razões, porque estamos numa altura em que cada um procura arrecadar o máximo de benefícios e de ganhos para o seu lado. Tudo isso é normal e apenas nos deve surpreender se estivermos a olhar para a fotografia, isto é, para o que se disse ontem, para o que aconteceu ontem ou para o que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Na perspectiva de um processo global, nós não estamos só a falar das indenizações e do processo de indenização de funcionários que são dispensados pelas empresas. Nós estamos, e deveríamos estar, essa é que é a verdadeira questão, a discutir o problema do emprego no país. E o problema do emprego no país depois até nos leva mais longe e entra pela área da segurança social e, por exemplo, pelas reformas. Mas na área do emprego é certamente importante a questão da criação de um fundo, é uma importação de outro país, é no fundo uma poupança forçada para que a empresa, numa altura em que precise, tenha algum dinheiro para prover à eventualidade de indenizações, mas o problema do emprego não se resolve só com despedimentos e com indenizações para essa eventualidade. Resolve-se, e aguardo, e aí sim eu penso que o quadro começa a ficar mais completo, por propostas na área da formação, por propostas na área da organização e da flexibilidade de trabalho, por ver que as pessoas que estão no desemprego têm uma gestão, elas próprias também têm uma atitude nesse sentido, de uma gestão mais dinâmica do seu percurso enquanto desempregados, enquanto pessoas que estão à procura de uma nova ocupação, e depois o retomar daquele tema importante, que infelizmente foi coberto de polémica, mas que é fundamental para a competitividade da economia, que é a diminuição de taxa social única, portanto, daquela contribuição que quer os patrões, quer os empregados fazem para a segurança social. Portanto, aquilo que se pretende que as indenizações, este episódio das indenizações, possa ele chegar a bom porto, insere-se num contexto de uma discussão mais vasta, que é tornar o mercado de emprego mais flexível, mais ágil, não para que as pessoas saiam mais depressa das empresas onde estão, mas sobretudo para que encontrem uma porta de entrada numa outra empresa mais rapidamente, porque a empresa, sabendo que vai ter menos custos se eventualmente determinado empreendimento correr mal, também vai olhar com melhores olhos para a eventualidade de contratar pessoas e, portanto, de arriscar esse investimento temporário no dito empreendimento, que depois se verá se corre bem ou não. Muito bem, Francisco torna a economia mais dinâmica e estamos, por isso, no bom caminho. Francisco Gonçalves, agradeço a sua participação. Tenha um bom dia. Chamo agora Maria Alves, tem 72 anos, liga-nos de Cascais. Bom dia. Bom dia. A sua opinião, Maria Alves? Olha, a minha opinião está ou não de acordo com este fundo de compensação? Não estou, porque assim, eu tenho 72 anos, tudo bem, mas eu acompanho o progresso e tenho filhos na idade que estão realmente a trabalhar. E, portanto, eu temo com estas medidas todas, porque esse senhor que falou anteriormente é professor universitário, está abrangido por estas normas? Não está. Ele está bem na vida, não é? Agora é assim, eu pergunto se com este governo alguma medida que daí sai é positiva. Estamos a ver que este governo está a enterrar o país, que nós estamos cada vez mais pobres, que são cortes em todo o lado, e eu pergunto realmente se estas medidas deste governo são positivas ou não, se isto é avanço ou se é retrocesso. Eu não sei se isto são medidas realmente evolutivas ou se não são. Isso vale a pena questionar, não é? Porque realmente cada vez há mais empresas a fechar, cada vez há mais pessoas no desemprego e afinal estas medidas só servem para provocar retrocesso. É o que eu estou a ver, mais nada. Eu não estou a ver que este país avance no sentido de um avanço civilizacional. Pelo contrário, eu não acredito nem numa medida deste governo que seja positiva. Eu não acredito. Isto é mesmo a degradar este país. Vão buscar o dinheiro dos ladrões que nos roubaram, dos Altinos de Moraes, dos BPNs, dos Cavaco Silvas, desses ladrões todos que nos roubaram e têm dinheiro para erguer este país. Maria Alves, sem ser preciso. muito obrigada pela sua participação. Tenha também um bom dia. Pedro Serra Brandão tem 61 anos, é empresário, liga-nos de Sintra. Bom dia. Está sim, bom dia. Muito bom dia. Está ou não de acordo com este fundo de compensação de trabalho?
Olha, portanto, neste momento, dadas as informações que... E ele pedir que baixasse o volume da televisão, senão não vai conseguir fazer as declarações que pretende. Portanto, neste momento, eu repito, neste momento, dadas as informações que temos, não é possível dar um acordo positivo ou negativo. No entanto, eu acho que este governo, dado as dificuldades que encantou o país, com certeza que não vai fazer nada que não prejudique ainda mais o país e os trabalhadores. Lembro e faço aqui um apelo, neste momento, aos sindicatos e à comunicação social, que também façam um esforço, tal como os empresários e os trabalhadores têm feito, no sentido de dar notícias que não sejam incendiárias e que levem um pouco o espírito e o positivismo dos portugueses. Muito bem, Pedro Serra Brandão, fica então aqui essa sua chamada de atenção. Muito obrigada por ter participado. Pedro Botelho Gomes, com este fundo de compensação de trabalho, o empregado tem 3 opções. Pode pedir o reembolso imediato, manter a conta ou transferir o saldo. E este é o último ponto que está a agitar os patrões. Faz ou não sentido transferir o saldo de uma conta de uma empresa para uma nova empresa? Repare, se encararmos isto como um esquema que funcione à semelhança de um plano de poupança-reforma, de um mielheiro, como há bocadinho lhe dizia, pode fazer sentido. É uma verba que vai sendo, durante a vida profissional, acumulada, e se não a seguir a um desempenho profissional numa empresa qualquer, se passa por uma situação de ter novamente emprego noutra, não se justifica, eventualmente, que esse valor seja levantado pelo trabalhador. E, portanto, com uma aplicação financeira, se quiser, mantém essa verba a acumular até ao final da vida profissional e aí terá o benefício de a receber. Não parece que faça sentido, de facto, a possibilidade de poder ser levantado na situação de desemprego involuntário. Todo o esquema legal de proteção no desemprego que temos em Portugal parte do pressuposto de situações de desemprego involuntário, em que as pessoas se veem confrontadas com desemprego porque foram despedidas, porque a empresa fechou, porque foram alvo de um despedimento coletivo, seja o que for, porque não foi renovado um contrato de duração limitada. Agora, um trabalhador que resolve que, por uma razão qualquer, não quer mais trabalhar e prefere ficar em casa e vai levantar uma quantia de 1%, imagine, sobre as remunerações que recebeu durante X anos e que a empresa acumulou em nome dele, vai levantar esse valor. Isso não parece... Mas não é claro que essas situações fiquem de fora deste fundo de compensação? Não. Ontem, pelo que sabíamos ontem, não. As informações que havia, eu acho que naturalmente acabarão por ficar de fora, porque não me parece que façam sentido, mas tanto quando estava ontem em cima da mesa, uma das possibilidades era essa, independentemente do motivo da cessação do contrato, portanto, como ele dizia, aquele trabalhador que resolve não quero mais trabalhar aqui e vou para casa e vou viver dos rendimentos que acumulei, também tinha direito a levantar essa quantia do tal 1% que a empresa teria estado a acumular durante o período de vigência do contrato. É um dos pontos que ainda é preciso clarificar. Acho que isso não me parece que faça sentido. E quanto ao facto de abranger casos de insolvência e encerramentos da empresa, o GT diz que o documento é omisso em relação a isso. Qual é o seu entender? Não me preocupa muito que o documento seja omisso, porque o que vier a ser estabelecido é que esse dinheiro acumulado, descontado pelas empresas, é levantado pelo trabalhador no caso de cessarem os contratos, então, na insolvência, obviamente que, no processo de insolvência, de falência das empresas, obviamente que não tem direito a levantar esse dinheiro. Portanto, na lógica do que nos foi apresentado e do que o Governo levou à concertação social, é óbvio que no processo de falência de insolvência esses valores seriam seguramente entregues aos trabalhadores. Agora, a questão diferente é saber se a empresa que chega ao processo de falência e de insolvência cumpriu de facto, durante não sei quantos anos, essa obrigação de criar o tal mielheiro dos trabalhadores. Porque é preciso também montar um mecanismo de fiscalização.
para que seja possível garantir que há uma insolvência, não se pagou a credores nenhuns, a empresa tem dívidas, não pagou à banca, se calhar não pagou os impostos, não pagou, mas fez o mielheiro. É essa que pode ser a preocupação que a LGT manifeste, de saber como é que se vai controlar que aquele dinheiro existe, quando tem empresas que afinal não tinham dinheiro para mais nada e têm dívidas por todo o lado e não tiveram outro meio que não fosse apresentar-se à insolvência, ou apresentar-se a elas, ou que os criadores pensam na insolvência. O Ministro da Economia não ficou muito apreensivo com o facto de não haver acordo nesta reunião em sede de concertação social. Diz que nesta altura é importante avançar com uma estratégia que faça com que Portugal volte a crescer. Não se pode perder muito tempo com discussões ou isso é ganhar tempo? Não, acho que nem uma coisa nem outra. Acho que medidas destas, na minha opinião, não podem ser tomadas em cima do joelho. Isto não se resolve numa semana. Se me perguntar, então combinaram que os grupos de trabalho, por áreas diferentes, vão reunir nos dias 21, 22 e 23 de setembro. Ainda este mês. Fica tudo pronto? Garantidamente que não fica. É muita coisa que está em questão, é muita coisa para discutir. Portanto, o objetivo de novembro, também se falava ontem, que até novembro todo este pacote do incentivos ao emprego, o fundo de compensação, as medidas do crescimento, que até novembro tudo isso estivesse fechado. Ainda há muito por esclarecer. Há muito trabalho para fazer. Muito bem. E não é nada que se possa resolver no prazo de uma semana. Portanto, em 21, 22 e 23 de setembro, garantidamente que estes assuntos não vão ficar fechados. Será apenas um pequeno avanço. Será um pequeno avanço, que é bom que seja um grande avanço, porque não há tempo a perder. Agradeço a sua presença nesta manhã informativa. Fechamos esta primeira hora. Voltamos já a seguir para atualizar a informação. Até já.